Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. Hoje trago para vocês o segundo episódio de Corvo Cuts, o novo segmento do canal onde eu falo sobre cenas cinematográficas, não necessariamente sobre filmes. O segmento onde eu falo integralmente sobre obras da sétima arte chama-se Cine Corvo, e para acessá-lo basta consultar a playlist de mesmo nome. No episódio de hoje trago um ícone do horror muito famoso, que todos vocês devem conhecer, a não ser que estejam vivendo em uma caverna nos últimos 40 anos. Aqueles que me escutam. Isso é óbvio que não é o caso. Então vocês conhecem esse sujeito aqui, essa coisa truculenta, chamada de Jason Voorhees. Não o primeiro vilão da franquia Friday the 13th, Sexta-feira 13, não o primeiro, mas o mais icônico, aquele que viria a se tornar o mais icônico desta franquia, o símbolo dela. Friday the 13th é um slasher, e Jason foi um projeto em andamento, um projeto em desenvolvimento, que nas primeiras obras da série, nos primeiros filmes, digamos que estava bastante inacabado, estava ainda sendo lapidado. O Jason que vocês vão ver aqui, nesta cena, é o Jason referente à última parte do que deveria ter sido essa série. Pelo menos era esta a intenção, terminar este filme exatamente no quarto exemplar. Por isso ele foi chamado de Final Chapter. Mas como vocês devem saber muito bem, no mundo do cinema, enquanto é possível para os estúdios continuarem sugando o caldo do bagaço, eles assim o fazem. Então, após o quarto filme da franquia, nós vimos outros exemplares lamentáveis, como Parte 5, Parte 6, Parte 7, Parte 8, Jason Goes to Hell, Jason X, enfim, todos filmes fraquíssimos. The Final Chapter, o quarto filme, por sinal é aquele que eu considero o ápice da franquia. Eu considero os 4 primeiros filmes da série Friday the 13th slashers muito sólidos, muito bons para os padrões deste subgênero do horror. E o fato da parte 4, The Final Chapter, ter sido tão interessante, ter transcendido, digamos, o nível de tensão e truculência dos filmes anteriores, isso foi graças ao seu diretor, Joseph Zito, que também havia trabalhado previamente no filme Prowler, junto com o Tom Savini, que retornou com ele aqui para fazer esse banho de sangue absurdo. Mas no recorte que eu escolho hoje não tem sangue. O que eu quero mostrar para vocês é basicamente linguagem corporal, é expressão física, imposição física, para utilizar o termo mais adequado. O que eu quero mostrar a vocês é que a versão definitiva daquele Jason Voorhees que vinha sendo projetado, desenvolvido nos últimos anos, na parte 2 e na parte 3, atinge o seu ápice estético e também físico, graças a uma pessoa, um stunt em particular, chamado Ted White. Eu sei que muitos fãs, grande parte dos fãs de Friday the 13th, tem um carinho, um amor gigantesco pelo stunt Kane Hodder, que foi aquele quem desenvolveu de fato uma linguagem corporal significativa para o personagem a partir do 7º filme, foi a estreia do Kane Hodder. Parte 7, Parte 8, Jason Goes to Hell e Jason X. Foram os filmes que o Kane Hodder atuou como Jason. Aquela respiração forte, né, o formato dele, o bulk Jason, né, o Jason com volume, embora isso seja uma completa falta de noção, em virtude do Jason daquele ponto em diante ali ser um cadáver ambulante, né, então como assim ele ficou mais forte, maior? Enfim, são imprecisões lógicas que não são muito cabíveis de discussão em filmes como estes aqui. Não tem muita lógica, né? O personagem do Jason não é para ser encarado com lógica, então
não há muito por que discutir em relação a isso. Mas o perfil do Kenny Holder, gigantesco, com aquela respiração forte, muitos fãs acabaram abraçando o stunt e considerando ele, né, o Ultimate Jason. Eu não penso assim. Eu penso que aquela pessoa, o cara que realmente deu ao Jason o seu último retoque, que nos apresentou de fato a versão definitiva desse personagem, não mais um simples rascunho, uma tentativa e erro, foi o Ted White. Isso tem algumas razões de ser. O Jason, se vocês se lembram, na parte 2, no segundo filme, ele não usa ainda a máscara de hóquei. Não é o caso. E ele é bem menor do que os dois stunts que trabalhariam nos filmes seguintes, incluindo, né, o Ted White, aquele que nós estaríamos vendo aqui em questão, em ação. Na parte 3, embora eu goste muito do Jason, do Richard Brooker, a versão do Jason do Brooker ainda é mais alguém na espreita, com um pouco mais de paciência, calma. Ainda tem algumas reminiscências, né, de um estilo mais Michael Myers de ser. O Jason jamais foi igual ao Michael Myers, embora a inspiração para a franquia tenha sido Halloween. Isso é inegável, né? Sem Halloween, dificilmente haveria Friday the 13th e os próprios criadores da série. Sean Cunningham, Victor Miller, Ron Kurz, todos eles confessam que foi o sucesso de Halloween, as ideias de Halloween que ajudaram a dar vida, né, um primeiro esboço do que seria Friday the 13th. Então, era esperado que os primeiros assassinos, né, os primeiros antagonistas da franquia tivessem aspectos, traços, mesmo que fracos, né, bem discretos do conceito do Myers. A versão do Richard Brooker no terceiro filme ainda tem esses aspectos. Ele observa bastante e é apenas no final que nós temos de fato uma versão truculenta dele em ação. Quando chega a vez do Ted White atuar como Jason, eu penso que ele inevitavelmente deve ter assistido o que o Richard Brooker fez no final do filme. Mas como ele tinha uma direção feita pelo Zito, e o Zito é naturalmente um diretor bastante truculento, ele ficou marcado por ser assim, basta vocês lembrarem, né? Assistam, é um bom slasher, Prowler, inclusive com maquiagem protética e efeitos práticos do Tom Savini. Por ter um diretor com essa característica, eu imagino que o Joseph Zito deve ter endossado, recomendado ao Ted White para agir de maneira truculenta, para se impor fisicamente. Mas eu creio que o que ele faz durante todo o filme, todo o quarto filme, The Final Chapter, é uma continuidade da segunda metade do terceiro filme, do que o Richard Brooker começou a fazer com o Jason a partir do momento que ele coloca a máscara de hóquei. Isso só acontece, vocês devem saber, na metade, mais ou menos na metade do terceiro filme. E o Ted White é aquele Jason, mas é aquele Jason do Brooker 2.0. E isso tem algumas razões de ser. Existe um motivo por trás, e eu vou falar sobre isso. Mas antes, vamos ver a cena. Vamos ver a cena modelo, um breve relance, né, um breve vislumbre do que eu estou dizendo e do que eu quero tratar aqui. Vamos lá. Caramba. Quando alguém me pergunta sobre o Jason, o que é o Jason, do que se trata esse antagonista, porque ele é tão icônico
famoso para o slasher. Normalmente a cena que eu imagino é essa aqui. Não é uma death scene, não é nada gore, sanguinolento. É essa cena aqui. É a cena que me vem à mente. Jason tem o seu design mais tradicional, que são essas roupas cotidianas, né, do dia a dia. Nada muito elaborado. Calça, camisa simples. A máscara de hockey tapando, escondendo, né, suas imperfeições faciais, seu rosto desfigurado. E o mais importante, linguagem corporal. Essa cena, a maneira como o Jason passa pela porta, arremessa o martelo que está na mão dele e parte para cima da Trish e do Tommy, interpretados aqui pela Kimberly Beck e pelo Corey Feldman. Essa cena, quando alguém me pergunta sobre o Jason, normalmente é essa cena que me vem à mente. Eu não preciso de uma death scene. Quando eu vejo essa jamanta destruindo a porta, passando por ela como se ela não fosse nada, como se fosse isopor, o que provavelmente parte dela deve ter sido, né, uma fibra muito fraquinha, bem tosca. Para os padrões atuais, com o olhar cinematográfico que nós temos hoje, dá para perceber que a porta é bem fake. Mas lá em 1984, tal percepção não era comum, né? Nós ficamos acostumados a ser mais detalhistas, mais observadores com o cinema. Em 84, vê-lo passar pela porta daquele jeito era um negócio absurdo. O ponto que eu quero chegar é, eu não preciso mostrar a uma pessoa, dar uma ideia a uma pessoa do que seja o Jason Voorhees com uma death scene. Death scene, um antagonista trucidando uma vítima, é algo típico de slasher e que vai estar presente em todos os slashers. Isso não é algo que define um antagonista, não é algo que diz por que aquele antagonista é o único de algum modo. Qualquer vilão pode fazer isso. O que eu preciso é de uma linguagem, de um tipo de comportamento desse personagem para que ele de algum modo seja distinto dos demais. Há algo no Michael Myers, no Freddy Krueger, no Leatherface e no Jason Voorhees, até mesmo no Pinhead, que não é um antagonista de slasher, mas foi feito assim, né? Foi tratado assim, infelizmente, em muitos filmes da franquia Hellraiser. Há algo neles que os diferencia, e são aspectos comportamentais. Não é o que eles fazem necessariamente com as vítimas aquilo que os define. Então, para dar uma ideia, uma primeira ideia para uma pessoa do que é o Jason, essa cena para mim é clássica, é pontual. Notem a fúria desse sujeito. E reparem, Ted White, ele já era um homem de meia idade quando ele fez os stunts nesse filme. Ele não era mais jovem. Ele não tem o porte físico do Kenny Holder. Ele é um homem de meia idade, alto de fato, a estatura dele não é baixa, mas ele não é musculoso, é um homem comum. E mesmo assim, a imposição física dele é intimidadora. E claro, aqui, o modo como o Joseph Zito filma, o enfoque que ele dá nele, no movimento dele, a maneira como ele destroça a porta e nós escutamos, né, a, entre aspas, madeira arrebentando, o enfoque de câmera ajuda muito. Quando ele arremessa o martelo e ele prega na parede, e depois ele se move em direção
a Trish e o Tommy, o Joseph Zito está filmando o personagem de baixo para cima. É uma tomada de baixo para cima. Então o Jason também cresce diante dos nossos olhos. Ele é gigante sem necessariamente sê-lo. Então aqui nós temos um recurso, né, uma abordagem onde tanto o olhar do Zito como a imposição física do Ted White ajudam a definir o que é o Jason Voorhees nos seus últimos momentos, supostamente, né? Onde supostamente deveriam ter sido seus últimos momentos, a versão definitiva dele. E nota-se também como Ted White está furioso. Furioso. E isso não é apenas uma percepção, é fato de bastidores. Há algo que eu sou extremamente favorável em relação a slashers, uma conduta, uma postura, no caso dos stunts, que é a postura de ficar afastado dos demais membros do elenco. Quando você convive com os atores, quando você vai encarnar um antagonista, mas ao mesmo tempo convive com os atores, né? Vai nas festinhas depois das filmagens, conversa muito, cria um laço de amizade ali, mesmo que temporária no set, querem relaxar depois de um dia de filmagem estressante, cansativo, é normal, querem fazer contatos, e são nos bastidores que esses contatos são feitos, né? Isso abre portas para elas também, para trabalhos futuros, é normal isso. Mas para um slasher, todos os stunts que foram reconhecidos pelo seu trabalho, e não necessariamente pelas amizades que eles fizeram, foram stunts que mantiveram uma distância do elenco. Porque quando o elenco passa a te conhecer como pessoa, né? No caso, por exemplo, a Kimberly Beck, se ela conhecesse o Ted White como pessoa, talvez ela não ficaria intimidada com ele da mesma forma como ela ficou. É claro que racionalmente todos sabem, estou aqui trabalhando com uma pessoa profissional. Ele é um stunt, ele é formado nisso, ele foi preparado para fazer isso. Então ele não vai me machucar. Racionalmente a gente pensa assim, mas quando não se tem nenhum contato, não se escuta nem a voz do sujeito no set, e quando se olha para ele, ele está sempre afastado num canto e carrancudo, de mau humor, aparentemente de mau humor, é natural que a pessoa, por mais que ela saiba que aquele que está diante dela é um profissional, tenha um certo receio. É diferente. Não houve muito contato entre eles. Como também em alguns outros slashers, não houve entre o antagonista e aquelas personagens que supostamente seriam vítimas, né? Ou os protagonistas, os sobreviventes. E isso impacta o filme de certa forma. No caso de Friday the 13th, parte 4, The Final Chapter, Ted White, ele não apenas ficou distante do elenco, ele também odiava o elenco. Tá, eu não vou dizer que ele odiava todas as pessoas do elenco, mas havia uma pessoa em especial que o Ted White não suportava, e essa pessoa era o pequeno Corey Feldman, o Tommy Jarvis. E isso é curioso, porque em documentários, making-offs sobre Friday the 13th, parte 4, The Final Chapter, a maior parte do elenco fala que o Corey Feldman era uma criança amável, adorável. Mas talvez, pelo fato do Ted ter ficado mais distante do menino, não ter convivido muito com ele, talvez ele tenha ficado com uma impressão errada da criança. Ele viu literalmente recortes do menino, ele não conviveu com ele. E provavelmente aquilo que ele viu, o Ted White não gostou. Quando o Ted White fala sobre o Corey Feldman, o que era o Corey Feldman?
nos bastidores desse filme, ele fala que o menino era mimado, birrento, e que isso deu mais vontade ainda a ele de assustá-lo. Eu tô falando sério, Ted White não gostava do Corey Feldman. E quando ele foi atacar o menino, quando ele teve a oportunidade de partir para cima dele, ele foi com tudo. E eu acho que esse dado de bastidor, esse aspecto, né, esse destempero, desgosto que o Stant tinha pelo Corey Feldman, também refletiu, de algum modo, na linguagem corporal dele. E justamente nessa linguagem corporal truculenta, de uma jamanta que parece mais uma locomotiva do que um ser humano, coisa que ele já não era muito aqui, né? Convenhamos. Esse mau humor, essa antipatia do Ted, reflete, ela age definitivamente no que foi o Jason Voorhees definitivo e que serviria de referência para os Stunts futuros, incluindo o Kenny Holder. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. O Jason definitivo para mim é o Ted. É essa carranca dele, essa antipatia dele e essa intensidade que ele coloca nos movimentos. Percebam essa cena, observem essa cena. O Jason está tão emputecido que, primeiro, quando ele arrebenta a porta, ele não precisava ter feito isso. Não precisava. Se vocês assistiram o filme, segundos antes, o Jason havia arremessado um corpo pela janela, no caso, destruindo a janela do mesmo modo como ele fez no filme anterior, em uma cena do filme anterior, e é uma janela grande, né? Tinha muito espaço para ele poder entrar pela casa, por ali. Mas ele não faz isso. Até para não se tornar algo previsível, né? Já que isso foi apresentado no filme anterior, provavelmente o Joseph Zito deve ter pensado, não vou fazer a mesma coisa aqui. Que graça tem fazer a mesma coisa? Vou tentar surpreender o meu público. Então, o Corey Feldman dá um passo para o lado, para outra janela, e o Jason quebra a janela. Daí agarra o menino. E ele só larga quando a Trish, a Kimberly Beck, começa a dar marteladas na cabeça dele e finalmente crava os dentes do martelo no pescoço do Jason. Esse martelo que o Jason tá na mão, depois que ele arrebenta a porta e arremessa, esse martelo é aquele martelo que estava cravado nele. O bicho tá fulo da vida. Ou fulo de morte, já que ele não é muito humano não, pelo menos aqui. Mas, novamente, ele tinha outros espaços, outras aberturas para entrar comodamente. Só que ele está muito irritado. Então ele vai na porta, ele arrebenta a porta. E ele é um caminhão. Ele destrói a porta. E o primeiro impacto que os personagens têm, a Trish e o Tommy, é a paralisia. Você vê essa jamanta arrebentando a porta, você vai fazer o quê? Desculpe o termo, mas fudeu, amigo. A gente tá no sal aqui, não tem o que fazer. O que a gente vai fazer numa situação dessa? Não tem como. Tamo lascado. E o primeiro impacto é um impacto forte, é tipo paralisia. É extremamente intimidador. E é interessante que se o Jason tivesse arrebentado a porta como ele arrebentou e não tivesse parado, se ele tivesse continuado e ido de encontro a Trish e o Tommy de uma vez, provavelmente eles não teriam tido reação. Só que o Jason tá tão puto que ele joga a primeira coisa que ele tem na mão, que é o martelo, plá, na parede. E o barulho da cena é muito legal, né? O efeito sonoro do instrumento, né, da ferramenta cravando na parede. E é esse barulho que dá o clique, desperta a Trish. Corre, Tommy, corre, sobe as escadas. É justamente o que vai acontecer em seguida. O Jason aqui, meus caros, é o Jason definitivo porque ele é uma força, uma cólera incontida. Ele é uma máquina de matar que não destrói apenas
Gente, tem muitas pessoas que associam o Jason, né, associam ele à figura do serial killer definitivo dos slashers. Não é a minha opinião, prefiro Michael Myers. Mas, enfim, as pessoas associam ele ao assassino definitivo, né, o brutamontes definitivo dos slashers, principalmente dos assassinos slasher sobrenaturais, que é um destruidor de pessoas, de seres humanos, corpos humanos. Mas não, o Jason, esse Jason Voorhees aqui, do Ted White, ele é um destruidor de tudo que está na frente. É gente, é animal, é objeto, não interessa. Ele arregaça a porta, ele arregaça a parede, ele vai arregaçar tudo o que está na frente dele. Ele é um corpo humano em processo de decomposição, mas é um corpo humano, e enquanto ele tiver alguma pulsação, alguma força, sei lá, alguma energia, alguma coisa que torne o corpo dele minimamente funcional, ele vai destruir, ele vai arrebentar tudo o que está pela frente. Aparentemente, o Jason Voorhees não sente dor. Nos filmes anteriores, ele sentia. Nos filmes anteriores, o Jason Voorhees era um personagem que nós poderíamos perceber no conceito dele alguma coisa relacionada à natureza humana. Ele sente dor, né? Principalmente no final do terceiro filme, a sobrevivente, né? A nossa Scream Queen da vez, a Dana Kimmel, que fez o papel de Chris, ela dá um trabalho foda pro Jason. Ela arrebenta com ele, ela espanca ele bonito, né? E, por exemplo, naquela cena da facada, no terceiro filme, ele sente dor. Aqui ele olha, ele vê, né, partes do corpo dele sendo avariadas, mas nós não ouvimos o Jason reagir mais a isso. Parece que ele não tem dor. Qualquer pessoa normal iria ficar com escoriações se fosse em direção a um objeto sólido. E a gente vê ele passar pela porta, arrebentar a porta, e ele não sente nada. Só tem ódio, só tem um bicho enfurecido com a Trish, devido àquilo que ela fez com ele, tem feito com ele nos últimos minutos. Ele arrebenta a porta, não vê nada na frente dele, e quando ele coloca os olhos nela, pô, é martelada na parede. É violento, né? A intensidade da cena é absurda. E isso é um misto de atuação, um misto de técnica profissional, né, de imposição física, que é algo que um stunt em um slasher deve fazer. Isso se o antagonista for um antagonista, né, de estilo mais impositivo, não um antagonista mais de stalk, né, mais furtivo como Michael Myers, por exemplo. O Jason é mais assim, ele é mais impositivo. Ele não é um personagem de sombras, pelo menos a versão definitiva dele não é, que é essa aqui. Ele é um personagem que se coloca, que se impõe. O Michael Myers, ele nos causa um certo receio, porque nós não sabemos exatamente de onde ele virá, onde ele está. Ele é metódico e frio. O Jason é um sujeito estourado, furioso. Não há um elemento muito metódico, perverso em termos de estratégia na mente dele. Não, ele é prático. O que está na frente, ele arrebenta. E arrebenta com o que tiver disponível. Podia ser aquele martelo lá que estava na mão dele, que estava cravado no corpo dele alguns segundos antes. Ou, sei lá, um vaso de flores. Não interessa. Ele vai arremessar. E isso também é algo que se reflete devido ao fato do Ted White detestar o Corey Feldman, não ter tido muito contato com a Kimberly Beck e ter colocado como norte de atuação dele
amedrontá-los, intimidá-los, dar um susto absurdo neles, que eles ficariam sentidos com a atuação, com a imposição dele, com a truculência dele, nos dias que viriam. Mesmo quando o filme já tivesse terminado. Se eles não chegaram a conhecer muito bem o Ted White, não tiveram muitas experiências com ele fora do ambiente profissional, depois do filme eu acho que certamente eles não iriam querer ter, e não tiveram mesmo, né? Então, é isso, meus caros. Esse é o Jason. É isso. Para entender o Jason, ter uma definição, uma noção clara do que ele é, não é necessário death scene. Não é necessário cena de morte. Isso qualquer antagonista, qualquer vilão de slasher pode fazer. O que define um vilão de slasher, um assassino em série desses filmes, são os seus traços comportamentais. E aqueles que se tornaram a marca registrada do personagem, a versão definitiva do Jason, é essa aqui. São esses traços, esses comportamentos. Comportamentos estes que vieram à luz, vieram à tona graças às orientações do diretor Joseph Zito e o trabalho, né, a performance do Ted White unido ao destempero, né, ao ranço que ele sentia, principalmente pelo Corey Feldman. Curioso, mas é fato. É assim que, por fim, o Jason se tornou o personagem que ficaria mais registrado na memória, na mente, né, no senso comum dos fãs de horror. Bem interessante. Mas sem mais blá blá blá. Acho que eu já falei o suficiente para um segundo episódio aqui do Corvocats. Espero que estejam gostando do segmento. E, como sempre, que o YouTube não me penalize em virtude desses poucos segundos, né, de footage, de cenas que eu disponibilizo aí para vocês. Um abraço a todos e saudações, Corvides.